Olá, tudo bem? Nós estamos aqui de volta com o nosso quadro Papo de MT. E hoje nós estamos com as musicoterapeutas queridas aqui do Instituto Vida Sonora. Elas que abrilhantam, que ajudam, que trabalham aí com tanto amor, carinho e muita música, é claro. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho como que é o dia a dia das meninas que trabalham aqui, de onde são, onde vivem, o que fazem, dentro e fora do Instituto Vida Sonora. Então, com vocês, hoje nós temos aqui a Renata Lima. Dá um tchauzinho aí, Renatinha. Nós temos a Juliane Meira Brandão de Luca. Dá um tchauzinho, Julie. Um tchauzinho com um oi de preferência, né? Oi, Aí. E também temos a Mariana Mendes. Dá um tchauzinho aí, Mari. oi, oi. Hoje as meninas vão contar um pouquinho de como é o trabalho, de que ano que elas formaram, como que é a formação delas, se estudaram música antes de vir para a musicoterapia ou não, qual instrumento que elas tocam. Vamos saber um pouquinho de como que é essa bagagem musical, essa bagagem aí musicoterapêutica das meninas. E nós vamos começar com a tia Renatinha. Uma curiosidade, tia Renatinha formou comigo aí nos primórdios da humanidade, primórdios de 2007. A gente tem cara de novinha, mas a gente não é tão novinha. Então, com vocês, a Renatinha, depois dessa destruição, pode falar, tia Renatinha. Poxa! Então, eu fiz piano desde os 4 anos, eu comecei com piano, minha formação em piano, mas tinha muita vontade de fazer psicologia. E aí um dia eu fui fazer inscrição para o vestibular em piano, e ao ler, eu achei a musicoterapia e falei, não, o que eu quero fazer é isso aqui. E mudei na hora de fazer a inscrição para o vestibular. Foi muito, assim, minha professora de piano quase me matou na época, mas eu não me arrependi em nenhum momento até hoje. É o curso da minha vida. Ele é um curso que me inspirou a ser o que eu sou hoje em dia, como pessoa e como profissional. Entrei muito tempo nessa via, assim, mais educação musical do que a musicoterapia, porque era uma coisa muito nova, um curso novo, um atendimento que quase ninguém conhecia. Será que tem efeito mesmo? Quais são os resultados? Então, tinha muita curiosidade, muita especulação, pouca aceitação, pouca valorização. Então, eu comecei desse jeito, fui para Caldas Novas, que é uma cidade próxima a Goiânia, mas não tão próxima. Eu gastava um dia inteiro indo para Caldas Novas atender lá. Ia para atender um paciente só, mas me serviu de muita experiência. E desse paciente a domicílio que eu atendi lá, eu comecei a ser indicada aqui em Goiânia. Aí eu comecei a atender os pacientes a domicílio. Passou um tempo, eu entrei para uma clínica para portadores de necessidades especiais, e que eu fiquei 10 anos nessa clínica. E logo em seguida, a tia Kelly abriu o Instituto Vida Sonora, me chamou para entrar, eu quis muito, já estava muito curiosa, eu vivia perguntando, que é isso que você está fazendo, que projeto é esse? Eu quero. E aí começamos, que foi é um trabalho muito gostoso. Na vida sonora, eu atendo autistas e atendo síndromes diferentes também, igual eu atendo síndrome de Proteus, e estou a domicílio nesse momento. Atendo também na reabilitação, na Academia Brasileira do Cérebro. Lá eu trabalho tanto com idosos quanto com crianças, na parte da reabilitação e estímulo da fala, trabalho e ajuda nas afasias. Eu estou nessa parte lá. Eu agora, recentemente, tem um mês, eu entrei num novo desafio. Eu estou atendendo lá na PABB, online, o atendimento online, para adultos e crianças, portadores de necessidades especiais. E tudo em grupo. É uma experiência nova, muito bacana, e que a gente já está começando a ver um bom resultado. E por enquanto eu estou assim. Interessante.
que a minha trajetória também ficou bem parecida, assim, a gente começou bem parecido. Vocês vão ver que existe muita diferença entre a minha formação e a da Renata, com as meninas, a Julie e a Mariana, que formaram bem recentes. E outra coisa que eu queria pontuar é que ninguém forma e entra no mercado de trabalho sem suar um pouquinho, né? Renatinha, ela começou a atender em Caldas Novas. Caldas é uma cidade que é, acho que, se eu não me engano, 140 quilômetros de Goiânia. Então, ela viajava mais de 2 horas de ônibus, né, Renatinha? Viajava mais de Saía 2 horas hoje, de chegava ônibus lá às 11. às 11, olha só. E aí ficava quase que o dia inteiro para atender um paciente. Essas histórias aí, a gente não vê em todos os lugares. A gente só vê por aqui, no Papo de MT. Pessoa que sai para atender em outra cidade um paciente. E assim que começou a trajetória. Então, às vezes a gente encontra muitos musicoterapeutas que desistem por conta das dificuldades, mas é através dessas dificuldades que a gente vai crescendo, 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 né? E hoje você está onde você está, Renatinha, que bom. Vocês vão ver uma diferença muito grande. Eu também formei no mesmo ano que a Renata, comecei a atender em domicílio em 2018, e aí, na verdade, voltei para a universidade, meu instrumento é canto. Eu voltei para a universidade para fazer licenciatura em canto, porque na época eu formei e comecei a dar aula de música, porque não estava tendo demanda na área da musicoterapia. E aí voltei para fazer licenciatura em canto. Quando eu terminei, aí eu comecei a atender em 2010. Um paciente aqui, outro paciente ali, bem pouco, uma demanda bem pequena. Quando eu formei licenciatura em canto, os pacientes começaram a aumentar, a demanda começou a aumentar muito. Em 2018, eu fui convidada por uma terapeuta ocupacional para atender no consultório dela, aqui no prédio mesmo, onde fica o instituto. E aí, um ano depois, em 2019, a gente conseguiu abrir o Instituto Vidas Sonoras, as meninas também estão aqui conosco. E foi, assim, um presente mesmo, foi um presente de Deus. E, na verdade, ninguém começa assim, né? Ai, vou me formar hoje e abrir um consultório amanhã, né? Tem uma história, tem uma trajetória aí por trás disso, tem muito suor envolvido, mas, assim, tudo isso vale muito a pena. E agora a gente vai ouvir um pouquinho da história da tia Julie, da nossa querida que é a coordenadora, já vou dar um spoiler, é a coordenadora do primeiro grupo de estudos na área de musicoterapia e integração sensorial. Pode falar, tia Julie. Então, meninas, pessoal, meu nome é Juliane, eu sou mineira de Ituiutaba, é uma cidade que fica a 300 quilômetros, mais ou menos, de Goiânia. E eu também comecei meus estudos no conservatório de música aos 6 anos, era um instrumento piano. E até lá nunca tinha ouvido falar sobre musicoterapia, né, durante esse período, porque realmente não se ouvia muito. Até que uma aluna de lá, alguns anos mais velha do que eu, a Thalita, vocês devem conhecer, a Kelly e a Renata conhecem, e ela falou, Beijo, começou a Thalitinha. fazer musicoterapia, e aí eu assim, o que é isso? Fiquei muito assim, sem, mas nossa, deve ser muito difícil, o FG, né? E eu ficava assim pensando, mas eu lembro que quando ela ia para lá passar as férias e eu a encontrava, eu ficava perguntando um monte de coisa. Enfim, e aí foi no momento de formar, né, no curso técnico lá, e nós tivemos um momento na APAE, lá em Tuiutaba, na APAE de lá, e nós tocamos com as crianças de lá. E aí, na hora que eu estava lá, eu falei, é isso, eu vou para Goiânia, eu vou dar um jeito, e aqui estou em Goiânia. Me formei em 2017, né, a colação em 2018, e quando, assim que acabei o curso, pelos meus estágios no CRE e na APAE, aqui eu acabei estagiando aqui na APAE, eu acho que eu não conseguia não estar numa APAE também. Meu TCC foi na APAE, com pais e mães de pessoas com autismo, e aí eu consegui uma indicação de um paciente. Com esse paciente eu fiquei aqui em Goiânia, assim, não voltei para Minas e trabalhei em uma
em uma instituição aqui em Goiânia, só para receber supervisão, para continuar os estudos. Então, eu atendia alguns grupos e recebia supervisão. Essa era a minha contribuição, assim, lá para a instituição. E acabou que, com o tempo, né, como a Renata falou, eu fui caminhando e recebendo indicações, e graças a Deus, como a Kelly falou, o campo já estava um pouco mais arado. Algumas pessoas já buscavam, assim, com uma certeza do tratamento, eu não explicava tanta coisa, assim. E aí eu atendia a domicílio, e aí uma moça precisava que a filha dela fosse atendida num horário que, para mim, seria inviável ir até a casa dela, porque era muito longe. E aí ela falou, você não tem jeito de atender lá no The Prime? Aí eu fui olhar e falei, nossa, a Kelly, ela atende lá. Deixa eu perguntar se ela tem um horário lá. E aí acabou que a Kelly, né, falou comigo, olha, eu vou montar o instituto e eu lembro que ela falou o nome, né? E falou, o que que você acha desse nome? Eu falei, nossa, esse nome é ótimo. Eu lembro como se fosse hoje, a gente almoçando e Vida Sonora. Nossa, aí ficou, Vida Sonora, ressoando, assim. E estamos aqui hoje, né, Kelly? Foi, assim, muito intenso. Tudo, os atendimentos, a sala. Para mim é muito bom falar aqui do Instituto, nesse contexto. Essa sala que você está aí agora, eu estou vendo fundo. E com a pandemia, eu acabei, né, não estando aí tanto presencialmente, mas agora com o grupo de estudos, eu me sinto agora de novo próxima e vamos voltando aos atendimentos, a tudo que a gente pode como equipe, né? Que uma das coisas que eu também gosto muito que a gente faz é estudar. Isso. E no início da pandemia nasceu um bebezinho mais lindo e nasceu uma outra experiência, né? O ser mãe, né, tia Julie? Exatamente, sim. E aí hoje, assim, tenho visto como mudou um pouco o meu olhar para os atendimentos, então eu tenho tentado integrar a família mais ainda, assim, né? As mães das crianças que eu atendo, colocá-las nesse movimento também. É isso. Sim, muito bom, muito bom. A gente vai agregando, né? Agregando, agregando e foi muito bom o nosso começo, assim, nosso começo juntas, né? E muito bom, sem palavras. E agora vocês vão conhecer a tia Mari, que é a mais nova do Instituto, está aqui agregando. Formou ano passado, né, tia Mari? Isso aí. Colei grau em fevereiro de 2020. Fui Então caloura aí da Júlia. tá bem recente. E aí, quem é você? Qual a sua formação? Então, eu comecei a minha primeira experiência com a música foi na igreja. Eu comecei num coral infantil. E aí depois, nesse coral, a nossa regente, ela ensinava teclado. E aí eu fiquei interessada e comecei a aprender com ela e ela foi me preparando para entrar no Veiga Vale. Aí quando eu entrei no Veiga Vale, eu desisti do teclado e fui para o violão. Até lá tinha uma professora que estava me incentivando muito para fazer educação musical e tal, uma pessoa que eu gosto muito. Só que aí chegou a época do ensino médio, eu foquei demais nos estudos e tal, e acabei deixando a música de lado. Mas aí em 2015, no final de 2015, eu participei de uma oficina de VHCE que os alunos estavam fazendo lá na clínica de musicoterapia. E aí foi nessa oficina que eu falei, não, é isso aqui que eu vou fazer. E aí entrei na faculdade em 2016. Terminei em 2019, e aí no início de 2020, num belo dia,
eu recebo uma mensagem da Júlia perguntando: você já mandou o currículo lá para o Vida Sonora? Aí eu, nossa, eu esqueci de mandar. Mas aí deu certo, eu mandei e estou aqui agora. Júlia me ajudou bastante nesse início aí, com os atendimentos e tal, até quando ela saiu de licença, eu substituí ela em alguns atendimentos. E agora estou começando a andar com as minhas pernas, né, aí no Instituto. Estou atendendo crianças, jovens e até uma idosa muito especial. Minha mãe, também... gente, ela é a musicoterapeuta da minha mãe. E a minha mãe gosta muito dela. Minha mãe fala que vai fazer a sessão do violão, aí ela vem toda empolgada para musicoterapia. Que bom. E também, além do Instituto, eu estou lá no CREDEC agora, que é um centro de referência em tratamento de dependência química. É isso, minha trajetória até agora. Já tão recém-formada, mas já com uma trajetória bem intensa, né, na área da musicoterapia. Sim. Já conta pra gente um pouquinho como é que é essa experiência lá no CREDEC. Então, lá o CREDEC, ele é do Estado, né? Ele faz parte aí da rede de atenção psicossocial. Mas aí são pessoas, são adultos, tanto homens quanto mulheres, que vão para lá para fazer o tratamento de dependência química, tanto álcool quanto droga. Eles têm um atendimento ambulatorial, mas eles também podem ficar internados lá. E aí eu trabalho com esse pessoal que fica na internação. Por enquanto, eu vou 2 dias na semana, então são, assim, sessões mais pontuais mesmo. E também no final de semana eu trabalho com aquelas pessoas que estão entrando, que a gente chama lá de detox, né, a desintoxicação. Mas é muito bom, o pessoal lá gosta muito de música, né? Então eles veem os instrumentos e falam, nossa, chegou a hora. É muito gratificante, assim. Eu fico me perguntando quanto deve ser angustiante e ao mesmo tempo gratificante. Acabar de formar e já sair empregado, mas ao mesmo tempo acabei de formar e já vou entrar no campo de trabalho, né? Sim. Foi bem complicado, né, também por causa da pandemia. Então, são desafios que a gente tem que ir lidando, sabendo lidar, explorando e tal. Mas está indo ótimo, otimamente te fortalecendo. Amém. Também com um time desse, né? Quem não consegue? Que bom. Meninos, a gente acabou falando um pouquinho sobre como que foi aí a nossa trajetória, as dificuldades que nós tivemos, principalmente eu e a Renata, que a gente formou há algum tempo atrás, e aí não se ouvia falar muito de musicoterapia, não tinha nenhuma demanda, as demandas eram bem pequenas, bem escassas. E aí a Mari já começa falando que ela formou em 2020, já está aqui no Instituto, já atende já em outro lugar também, em outra clínica. E a Julie também já tem as demandas dela também. A gente falou um pouquinho sobre as dificuldades nossas de formadas aí há mais de 10 anos e algumas diferenças de quem formou aí de 3 anos para cá. Meninas, como que vocês veem a musicoterapia hoje? E quais são as perspectivas que vocês têm aí para um futuro aí bem próximo? O que vocês pensam um pouquinho sobre isso? Vai dar briga para falar assim mesmo? Eu começo. Eu vi, assim, um resultado muito bom ultimamente. Antigamente, você tinha tanta dificuldade, você falava assim, você é formado em quê? Musicoterapia. Música o quê? Fisioterapia? E por aí ia, sabe? Agora não, você fala musicoterapia, as pessoas, que bacana, lá onde eu consulto tem, não, meu filho faz, meu sobrinho faz. Então, assim, a resposta hoje em dia é muito maior, o conhecimento sobre a área é muito maior, as pessoas entendem que não é uma aula de música,
É lógico que tem muita gente que ainda tem essas dúvidas, mas tá tão mais claro, tão mais acessível a todo mundo, né? Que é muito bom, é muito gratificante. Já tem outra perspectiva aí no caminho, né? As pessoas, elas já conhecem. Hoje em dia, é muito... Eu vejo, assim, aqui no Instituto mesmo, existe uma procura, assim, olha, vocês fazem... vocês oferecem sessões de musicoterapia, meu filho é autista, aqui a gente atende 90% de crianças autistas, crianças e adultos autistas, né? Então, o pessoal já procura sabendo que vai ter que a criança vai ter um desenvolvimento muito bom via música, porque já tem estudos comprovando, já tem conhecidos que fazem, que melhoraram em vários aspectos. Então, eu também enxergo muito isso, assim, nossa, como era difícil há 10 anos atrás, há 7, 8 anos atrás, e como hoje as pessoas estão um pouquinho mais informadas do que é musicoterapia, dos benefícios que tem, né, dos benefícios que a musicoterapia pode oferecer. Julie, Mari? Eu acho que, assim, hoje, a perspectiva para a musicoterapia é se estabelecer mais, assim, no mercado. Ela já é conhecida, mas eu acho que fundamentação teórica, buscar mais também esses espaços para colocar a musicoterapia, e eu vejo que está dando certo, sabe? Eu também vejo o que vocês falaram aí, que hoje em dia o pessoal já sabe mais o que é a musicoterapia, não fica perguntando tanto músico o quê. Mas é assim, eu acho que também a nossa classe de profissional também está se fortalecendo cada vez mais, né? E isso eu acho que é fundamental para a permanência da profissão, assim, no nosso dia a dia. Ótimo. Julie? Eu penso que futuramente, inclusive com esse quadro, né, que nós estamos aqui, que você vai fazer com outros musicoterapeutas, isso agrega de uma maneira que a gente às vezes não tem muita noção, porque como, né, pensando na história de cada um, musicoterapia, e aí fomos indo, e agora, assim, a gente se encontra nesses caminhos, inclusive a gente tem fundamentado mais a nossa prática clínica, a gente tenta fazer com amor tudo que a gente se propõe a fazer, desde de quando a gente estava na graduação e agora. Então, eu penso que sejam frutos que geram mais sementes, né? Assim, nisso, a gente tem conseguido se identificar mais, né? O musicoterapeuta faz isso e os outros profissionais fazem outras coisas que a gente trabalha em conjunto, mas o musicoterapeuta tem o olhar da musicalidade clínica que só ele tem, por exemplo. Eu vejo que isso tem ficado mais claro, porque quando eu comecei lá na graduação, havia muito essa necessidade dessa definição, né? Tem o livro Definindo Musicoterapia. Então, as coisas estão um pouco mais leves, eu tenho percebido, assim, olha, tanto no contexto da avaliação, a gente tem tido muitos novos protocolos, com novos cursos, com, né, um olhar realmente, de fato, para aquilo que a gente tem que olhar, né? E aí o modo como a gente está também enxergando os instrumentos musicais, a nossa prática. A gente poderia ficar falando aqui tantas coisas que a gente tem aprendido e que tem melhorado na nossa prática clínica, mas no fundo, assim, é mais o olhar para o outro que a gente tem tido, que eu vejo que futuramente isso vai ampliando e vai nos tornando mais ainda musicoterapeutas. E com isso, como a Mari falou, as associações vão se fortalecendo, se Deus quiser, mais formas burocráticas, né? Assim, vamos dizer, de estarmos inseridos
no mercado, em outras questões, né, como a ANS. Então, eu vejo que futuramente, olhando para cá, para trás e agora foi um caminho, eu acho que não tem como muito retroceder. Vamos seguindo, né, como a gente está fazendo. Então, a gente falou de passado, um passado um pouquinho difícil. E olha que nós falamos de um passado de 10 anos para cá, a gente nem falou de um passado de 30, 40 anos para cá. A gente falou de um presente que tem dado vislumbres de esperanças, e a gente fala de um futuro com novas perspectivas. E é assim que a gente termina o nosso quadro, nosso papo de musicoterapeuta de hoje, o nosso papo de MT, o nosso quadro tão querido que nós iniciamos. Esse é o nosso segundo quadro. Na verdade, é o primeiro, porque o primeiro foi só apresentando. Eu e a Renata, a gente apresentou um pouquinho, falou sobre um pouquinho como que ia ser, mas esse é o primeiro oficial. Então, a gente começa falando, a gente termina falando sobre os nossos vislumbres de esperança para uma profissão cada vez mais reconhecida, para uma profissão cada vez mais cheia de profundidade teórico-científica, e uma profissão cada vez mais que busca a sua melhor inserção no mercado de trabalho. E é com esses vislumbres de esperança que nós damos um tchauzinho para vocês e desejamos aí, que vocês fiquem atentos aos nossos próximos quadros Papo de MT, que nós teremos convidados topíssimos que vão agregar na sua bagagem musicoterapêutica. Então, você que é esqueci, me fugiu a palavra, meninas. A pessoa, quando ela só fica observando mesmo, que ela gosta. Esqueci a palavra, gente. Você que é um observador, Telespectador. Você que é um telespectador, que é um amante aí da musicoterapia, também fique ligadinho, tá? Que vai ter muitas novidades, vão ter muitas novidades para vocês. E por hora, o nosso tchau. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima.